Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 22 de agosto do ano de 2019. Eu me chamo Ana Paula. Muito bem-vindo no canal, para você que ainda não nos conhece. Aos nossos amados irmãos que já estão caminhando conosco aqui também, vos saúdo a todos. Meu querido, se você está chegando agora nesse canal, se essa mensagem que está para ser falada aqui está chegando até você, antes de qualquer juízo, antes de qualquer atitude de cortar o vídeo, eu te peço, por favor, ouça esta mensagem. Abre teu coração e simplesmente escute essa mensagem. Essa mensagem ela vai ser uma reflexão. Eu, Ana Paula, eu não sou ninguém. Eu sou uma pessoa que já está com seus 41 anos e todos os dias que eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu penso é mais um dia para tocar. E o que será que hoje vai ser apresentado para mim? Para eu analisar, para eu refletir sobre, para eu aprender, para eu acertar ou para eu errar. Então, eu sou uma pessoa que eu testo muito as coisas. Um exemplo simples que eu falo muito para aqueles que já acompanham o canal os últimos dias antes do fim é, por exemplo, o meu fazer arroz. Cada vez que eu faço arroz na minha casa, eu tento sempre fazer ele de uma técnica diferente para tentar achar um resultado cada dia melhor. Então, eu sou assim. O modo de limpar a casa, eu sou uma dona de casa, eu não trabalho fora. Eu tento fazer tudo de modo que eu consiga ver uma forma melhor de eu me desgastar menos e ter um resultado mais otimizado, melhor. Com meus filhos, eu tento sempre procurar o melhor modo diante de uma verdade, de responsabilidade para crescê-los. Então, eu sou uma pessoa que se eu tivesse como me caracterizar, quer dizer, se eu tivesse que dar aqui uma das minhas características, seja positiva ou negativa, características, né, que estão incluídas no meu caráter, uma delas seria essa. Eu sou uma pessoa que gosto de refletir sobre aquilo que me apresentam antes de eu julgar, ok? Olha, meus amados e queridos, eu vivo no meio de uma família muito complicada, a família de meu esposo, e eu sei que isso acontece com a maioria das pessoas que são casadas. Ou você vive em guerra, ou vive mal, ou vive sem estar à vontade com a família de teu marido ou com a sua própria família, né? Normalmente isso é normal no nosso meio acontecer. Só que eu vivendo no meio de pessoas complicadas, eu tentei com os anos e tenho tentado não me ofender de primeira, porque nos anos passados, são 13 anos que eu moro no sul da Itália, eu me ofendia súbito. Na primeira fala, no primeiro comentário, no primeiro modo de olhar, eu já me ofendia. Mas com o passar dos anos, eu comecei até a observar certos detalhes que aconteciam, de que às vezes, o modo de olhar de um sogro, de uma sogra, não é que ele está naquele momento querendo te ofender de cara, mas é o modo dele de olhar. Então eu tive que me adaptar à natureza dessas pessoas para conseguir discernir. Nesse caso me ofendo, nesse caso não. Eu sei que eu estou falando aqui de coisas um pouquinho complicadas, mas se a gente se ofende de cara e fecha a porta, muitas das vezes a gente pode perder uma grande oportunidade de pensar em cima de tal assunto. E é isso que eu quero propor hoje para você que está vendo esse vídeo. Você veio pelo título, com certeza. E é isso que eu quero propor para você. Tem uma passagem na Bíblia que está escrito o seguinte: o meu povo perece, acaba, perde, morre, porque lhes falta conhecimento. Se eu pegar essa frase e transferir ela para a vida cotidiana no mundo inteiro, a gente vê que tem muitas pessoas no mundo inteiro perecendo por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não sabe gestir bem o seu dinheiro,
e ela acaba entrando em dívidas, porque às vezes em vez dela pegar o dinheirinho dela e direcionar ele para coisas importantes, ela gasta com besteira, porque às vezes o vizinho comprou uma determinada coisa, ela também quer, vai lá e compra, tanto eu vou pagar no cartão de crédito, depois eu me ajeito, sem pensar que talvez no mês que vem ela pode estar desempregada, né? O povo perece, às vezes a pessoa tem muito desperdício dentro de casa. Às vezes, em vez de aprender a fazer a quantidade de comida que basta para o número de pessoas que comem, cozinha para 10. Em vez de ter que cozinhar para 4, cozinha para 10, porque não tem conhecimento das medidas da quantidade de arroz, feijão, de carne que vai fazer. Tem gente que não conhece certas coisas, acaba quebrando talvez um eletrodoméstico que custou até caro por a simples falta de cuidado de ter lido o manual daquele eletrodoméstico. Sabe, meus queridos, eu tenho uma maquininha de fazer café na minha casa. Esses dias ela ligou uma luzinha vermelha, a gente fala espia aqui na Itália, e ela ligou aquela luzinha vermelha. E aí a gente então achou o problema, que é porque a água tinha muito calcário. Então a gente comprou um produto para limpar. Aqui na Europa tem muito calcário na água. No Brasil isso não acontece, mas aqui tem. E esse calcário ele fica igual um cimento branco nos tubos das torneiras, dos vasos. Quem tem banheiro em casa, a banheira fica entupida de calcário, por aí vai. Então tudo que passa água, máquina de lavar roupa, máquina de fazer café, máquina de lavar vasilha, acaba tendo um problema do calcário. Então a gente conseguiu resolver o problema, mas depois que nós conseguimos resolver o problema, a luzinha continuou vermelha. E eu particularmente comecei a pensar, meu Deus, então a gente vai ter que mandar para assistência técnica, porque não deve ser isso. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi até que eu achei uma parte, eu peguei o manual, eu li, achei uma parte que reseta essa máquina para que ela, depois que ela apelou que tem calcário, a gente fez a limpeza, a luzinha vermelha continuava, mas você tinha que apertar 2 botões ao mesmo tempo por 3 segundos para ela resetar a máquina. E foi o que eu fiz, e para honra e glória de Deus, eu falo isso porque eu estava quase levando a máquina para assistência técnica por uma besteira, consegui resetar. Então, conhecimento, a informação, a chance de refletir pode mudar pequenos detalhes até toda uma vida. E eu canalizo, né? Eu direciono isso, inclusive para religião. Vamos falar aqui a nível religião. Eu acredito que se eu, Ana Paula, tenho a minha, entre parênteses, religião, a pergunta que eu me faço é por que que eu sigo, por que que eu tenho, por que que eu creio nessa religião? Eu sou dessa religião simplesmente por ser, porque eu fui assim, ou eu gosto disso porque eu entendo o que eu estou fazendo? Eu tenho conhecimento ou eu não tenho conhecimento sobre a minha religião? E hoje eu quero trazer uma proposta de reflexão em cima disso que eu estou falando. Aos irmãos, né, que são aqui, que já conhecem a Bíblia, que leem muito a Bíblia, vocês estão já adentro deste assunto, mas a esses que estão chegando aqui no canal e são de fé católica, são de religião católica. Eu, Ana Paula, não estou aqui para propor ofender ou para propor trazer uma palavra ofensiva, mas eu quero trazer uma proposta de reflexão em cima disso que eu quero trazer. Muita gente nasce e fala assim, quando cresce, né? Eu nasci católico, apostólico, romano e vou morrer católico, apostólico, romano. E vão a vida inteira seguindo essa base de vida, batendo nessa tecla e não tem o que dizer. Agora hoje eu gostaria de fazer um convite para você de fé católica chamada apostólica romana. Eu gostaria de pedir a você que pause esse vídeo, pegue a sua Bíblia católica, apostólica, romana e leia comigo alguns textos que eu quero trazer à tona aqui, para que você, junto comigo, simplesmente reflita a respeito deste assunto.
A minha proposta não é eu, Ana Paula, estar aqui falando igual estou falando aqui até agora. Mas é você pegar a tua Bíblia e ler comigo alguns textos. E depois disso eu gostaria de deixar uma pergunta para você no ar, ok? Meus queridos, eu acho que todos nós, seres humanos que estamos debaixo desse sol que brilha, temos o direito e a necessidade de refletir sobre aquilo que nós vivemos na nossa vida. Eu não sei se você que está aí já assistiu o filme Matrix com Keanu Reeves há tantos anos atrás, acho que foi lá para o ano 2004, sei lá. Se você não assistiu esse filme, assista esse filme. Talvez você não goste de ficção ou coisa científica, né? Mas assista, porque esse filme ele retrata a nossa própria humanidade. As pessoas que estão simplesmente interessadas em viver como um carro que caminha a 100 km por hora numa estrada reta. Só que, meu querido e minha querida, a nossa vida, infelizmente, não é uma estrada reta. Ela tem curva, ela tem subida, ela tem descida, ela tem pedras, ela tem buraco. Horas tem chuva, horas tem sol, horas tem vento. Então, a gente precisa abrir os olhos para dirigir o carro das nossas vidas em tudo, ok? Então, vai lá, pega a sua Bíblia. Eu não sei se você é uma pessoa que lê a tua Bíblia, eu não sei se você está acostumado a ler certas partes específicas, mas eu te peço de coração para você ir lá e pegar a sua Bíblia católica e abrir comigo. Eu tenho certeza que você já deve estar dizendo aí, tá vendo? Ela vai começar a meter a ripa na nossa fé católica. Não é isso, minha querida e meu querido. Eu não estou aqui para meter a ripa em nada. Eu estou aqui para ler Bíblia com você. E eu quero ler na tua Bíblia, eu te dou a referência e você segue comigo. Porque eu acredito que se você é católico, apostólico, romano, você tem que ter uma Bíblia, porque a Bíblia ela é um livro muito importante para a Igreja Católica, porque todo católico tem que ter uma Bíblia aberta no Salmo 90, ou tem que usar ela para fazer certos estudos, etc. e tal. Então, eu acredito que se você realmente é católico, apostólico, romano, você tem que ter no mínimo uma Bíblia e um terço na sua casa. Justo? Justo ou estou falando besteira? Agora, a pergunta é, se eu tenho uma Bíblia católica, eu acredito naquilo que a minha Bíblia católica diz, ou eu levo em consideração certas coisas e outras não? Mas eu quero dizer que a Bíblia, ela é sim um documento, porque se a Igreja Católica, ou se a Igreja Evangélica, ou se a Igreja dos Testemunhos de Jeová levam em chamada consideração esse livro, ela passa a ser um documento. Ela é um documento, e documentos eles estão aí para serem levados a sério. Eu não tenho, se eu não tiver uma certidão de nascimento, eu vou ser desconsiderado uma pessoa sem pátria. Se eu não tiver uma carteira de identidade, eu não sou considerado uma cidadã. Todos nós temos que ter documentos, porque aí nós somos levados a sério, nós nos tornamos alguém. Então eu acredito que para a religião católica, evangélica, a religião até, digamos, Testemunho de Jeová, a Bíblia, ela é e deve ser considerada um documento. E documento não tem nada escrito para brincar. Tudo que está escrito no documento deve ser levado em consideração e a sério. Tem respeito, tem respaldo, ok? Então pegue a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia nos textos que eu vou trazer aqui e eu quero discutir, eu quero ler com vocês esses textos. Amém, meu querido e minha querida? O primeiro texto que eu gostaria que vocês abrissem comigo é o Salmos de número 47 e a gente vai ler do versículo 7 até o versículo 9. Salmo 47, 7 a 9, ok? Eu vou ler. O título desse salmo é Deus, o Rei da Terra. Agora eu vou ler esse salmo aqui, do 7 até o 9. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente.
Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com um harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. O próximo texto que eu quero ler com vocês aqui, nós vamos ler um pouco a mais, é o Salmo 49. Vamos começar lendo do versículo 1 até o 3. Salmo 49, do versículo 1 até o 3. Povos todos, ou todos os povos, escutai isso. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe. Todos juntamente, ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamento judicioso, ou juízo prudente. Então, povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores de toda a terra, tanto os plebeus, os simples, como as pessoas de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamento de juízo prudente, judiciosos. Agora eu gostaria que vocês fossem no versículo 7. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então aqui está falando no versículo 7, né? Ao irmão, verdadeiramente, é uma afirmação, ninguém o pode remir ou salvar, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então a quem que se paga o resgate de um ser humano? A Deus. E a Bíblia diz que ninguém pode pagar por ele, ninguém. Pois a redenção, versículo 8, pois a redenção da alma deles é caríssima. A redenção da alma da pessoa é caríssima. A Bíblia diz, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E ninguém na face da terra pode pagar a Deus pela salvação da sua própria alma. Ninguém. Agora eu gostaria de ir com vocês lá no versículo 10 e vamos ler até o 20. Salmo 49, vamos ler. Olha só, esse salmo, ele trata da vaidade do homem. Esse salmo, ele simplesmente descreve a vaidade do ser humano, para que nós possamos refletir e dizer, mas não é isso mesmo? Não é assim que funciona? Porquanto vê-se morrem, olha só, versículo 10. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Uau! Isso tem muito no Brasil, né? Às vezes você está passando numa rua, aí tem lá o nome da rua. Avenida Afonso Pena, né? Aeroporto Santos Dumont. Aí você vê o nome de uma rua com o nome de uma pessoa importante. Você vê o nome de um bairro inteiro, né? Com o nome de uma pessoa, de uma família importante. É isso que basicamente ele está falando aqui. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles. A palavra estultícia significa insensatez, tolice, imbecilidade. Tal proceder é tolice deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas, são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá, salvará a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a sua glória de sua casa.
pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não acompanhará. A sua glória não o acompanhará. A sua glória nesse mundo, a sua beleza, a sua formosura, o seu sucesso, o seu talento, a sua popularidade, a sua chamada sabedoria não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, bajulado, mimado, ostentado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. É o mundo, o reino dos mortos. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Mais uma vez, esse salmo ele chama atenção ao conhecimento, à sabedoria, ao entendimento. Eu, Ana Paula, sou de fé cristã, mas eu sou mesmo de fé cristã e eu amo a fé cristã porque eu estudo a fé cristã e eu aplico o estudo que eu tenho com a fé cristã na minha vida. Tem lógica, tem sentido o que eu creio, o que eu vivo. Então a Bíblia fala claramente que o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como animais que perecem. Esses dias nós estávamos vindo de carro pela estrada. O carro da frente atropelou um gato que estava correndo, tentou atravessar a estrada para ir para o outro lado do mato. E o carro passou por cima. Nós vimos de camarim aquele atropelamento. A cabeça, a coluna do gato foi virando junto com a roda. Parecia um pão sendo amassado pelas mãos de quem faz a massa do pão. O carro passou. Aquele gato começou a estribuchar e a pular. Ele pulava muito no asfalto. Como sofreu aquela criatura, meu Deus. A gente ficou assim, bobo em ver como que sofreu aquela criatura e não se podia fazer nada. Depois aquele animal que estribuchou, que saltou, que pulou igual pipoca no asfalto à noite, ficou imóvel, inerte, morreu. Os bichos passaram a comer a sua carne e está podre. E a Bíblia fala, meus queridos, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Meus amados, hoje nós estamos vivos, cheio das nossas honrarias, cheio de nossas vaidades, cheios de nossos achismos, cheios de nossos orgulhos. Mas amanhã a gente pode estar na sepultura, no mundo dos mortos. E a Bíblia diz, meus queridos, que a gente não leva nada, pois em morrendo nada levará consigo. A sua glória não o acompanhará. A vaidade, a cabeça dura, tudo que nós pensamos ser, muitas das vezes sem refletir sobre, vai chegar um dia que nós vamos perder. Sabe uma coisa que eu me lanço sempre? São as chamadas propostas de e se? E se? Quer dizer, e se eu fizer assim? Ou, e se eu não fizer assim? Uma outra proposta, e se eu pensar assim até o fim? Ou, e se eu não pensar assim até o fim? O que eu vou ganhar ou o que eu vou perder com tal reflexão? Uma reflexão como essa que eu estou fazendo aqui hoje é uma proposta de, e se eu pensar em cima disso que está sendo falado aqui, o que eu vou ganhar? Ou o que eu vou perder? Ok? Eu, Ana Paula, dou uma resposta para mim porque foi essa resposta que eu dei a mim mesma há algum tempo atrás. Se eu simplesmente estudar o que está aqui, eu só vou ganhar uma informação a mais. E é onde eu entendi, eu me lembrei que eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de aprender. Eu gosto sempre de saber alguma coisa, mesmo fatos curiosos. Porque quanto mais eu entendo, mais eu aprendo. Meus queridos, prestem atenção no exemplo prático para a gente continuar isso aqui. Alguns bons anos atrás, eu tinha meus 2 filhos pequenininhos.
O mais velho devia estar com 4 aninhos, 5 aninhos. E o outro estava com 2 aninhos. E eles eram bonitinhos, gordinhos, né? Bonitinho. Eu moro numa cidade muito deserta, era época de primavera, e a gente então quer sair de casa, porque a gente estava no inverno, casa fechada, chuva, aquele tempo chato. E eu quis sair com esses meninos, foi um sábado de manhã de sol. Peguei o carro, pus os meninos no carro e levei eles para um lugar que tinha um campo de esporte para eles jogarem bola. Peguei, né, eles ali e eu estava indo para ali porque ali eu podia deixar eles correr para cima e para baixo, não ia ter problema, era tudo fechado, tudo isolado. Tinha um tapete de erva sintética e tal. E eu estacionei o carro num certo ponto, né, e tudo deserto, não passava uma alma viva. Olha só para vocês verem anteriormente o que aconteceu. Naquela mesma semana, dias antes, eu sempre com essa vontade, essa curiosidade de fuxicar, dar por tudo para aprender alguma coisa, eu gosto muito de assistir documentários. E captou que eu assisti um documentário sobre animais e falou de cachorros. E naquele documentário falava de cachorros de rua. Cachorro de rua, que andam em bandos. E ele explicava o estilo de vida desses cachorros. Aí falou que de noite eles subiam para a floresta que estava ali em cima da cidade para dormir em bandos, como lobos. De manhã eles desciam para a cidade, para o centro, para caçar comida. E ali eles caminhavam pela cidade. E fala daqui, fala dali. Chegou no momento que foi dito que esses cachorros eles iam marcando o território, fazendo xixi, para que outros bandos de cachorros, sentindo o fedor da urina, dos líquidos corpóreos desses cachorros, eles entendiam que aquilo ali já era de um determinado grupo de cachorro de rua. Então eles tinham cada um seu território. Então quem ultrapassasse aquele território demarcado de xixi, eles iam e atacavam. Essa é a filosofia de cachorro de rua. Quando eles estão em bandos, eles vão demarcando território, inclusive dentro das cidades. Então, se você passa, talvez, no território desse cachorro, ele tende a querer te atacar, ok? Aí eu assisti aquilo, eu achei super interessante aquele documentário. Informação, não me custa nada, né? Eu não tinha cachorro, não tinha por que assistir aquilo, mas eu assisti. Beleza, naquele sábado de manhã, voltando ao que aconteceu, eu com meus 2 menininhos, desci do carro, estacionei o carro de um lado da rua e do outro lado, dividi tem uns 20 metros entre o carro e o campo de futebolzinho ali, né? Que eu queria levar os meninos. Peguei um pela mão direita, o outro pela mão esquerda, descemos do carro, começamos a caminhar na rua e começamos a atravessar. Quando eu cheguei mais ou menos na metade daquela rua, ainda faltavam uns 10 metros para eu alcançar o campo de futebol, vamos dizer assim, me aparece do outro lado, no mato, do outro lado do campo de futebol, no limite entre o campo e o mato, do lote do vizinho, que estava cheio de mato, apareceu um bando de cachorro de rua. E eles pararam todos assim, um do lado do outro, em bando. Eles pararam exatamente num determinado limite, ficaram me olhando. Quando eu olhei, eu gelei, meu coração começou a tremer. E aí, aquele documentário que eu assisti veio todo na minha cabeça. Uma das primeiras coisas que veio foi não olhar nos olhos daqueles cachorros, não correr e não ultrapassar o território deles. E eu entendi que quando eles estavam ali parados me olhando, eles estavam esperando o meu próximo passo. O que eu ia fazer? Eu ia adentrar no território deles ou eu ia recuar? E ali com 2 meninos pequenos, gente, um devia ter entre 2 e 3 aninhos de idade, a coisa mais fofa do mundo, as coxas do meu menino mais novo, parecia coxa de peru de Natal, eles eram muito gordinhos, muito fofinhos, eram 2 bebês, meus irmãos, eram 2 bebês. E eles estavam tão alegres porque a gente estava indo ali brincar. E eu não podia mostrar para eles o meu medo, o meu pânico, o meu desespero, porque eu fiquei desesperada. Meus queridos, eu parei com eles, e eles caminhando, eu segurando a mãozinha deles. Ainda bem que eu não soltei a mãozinha deles para correr, porque eu nunca deixei meus filhos irem correndo na frente. Quando eles eram pequenininhos, eu sempre segurei a mãozinha deles. E eu segurei mais ainda, eu parei e falei, amor de mamãe, vamos voltar pro carro? Aí o outro que já era um pouquinho mais grandinho, já, o que é, mamãe? O que tá acontecendo? Vamos lá brincar. Eu falei, peraí, Gabriel, vamos voltar pro carro. Não agita não, vamos voltar pro carro. Abaixei a cabeça
Segurei com Deus, meus queridos. Abaixei a cabeça, virei as costas, devagarzinho, como se estivesse passeando com meus filhos. E aqueles cachorros parados me olhando. Gente, cachorro grande. E eles mostravam os dentes. Eles não faziam rrr, mas eles mostravam os dentes. Eles estavam com o olho fixo, pareciam petrificados em mim. E eu devagarzinho abaixei a cabeça, com calma. E os meninos estavam tranquilos, não emanavam nenhum cheiro de pânico, porque esses bichos gostam, né? Quando eles percebem que você está com medo, aí que eles voam em você. E eu vim caminhando em direção ao carro e queria correr. Eu queria correr, mas eu sabia que eu não teria vantagem se eu corresse, porque eles eram muitos, eles iam me alcançar. E eu só imaginava eles voando nos meus menininhos gordinhos. E eu consegui caminhar tremendo, minha mão suava, eu estava desesperada. Eu abri o carro, pus os meninos no carro, sentei e fechei a porta. Ali eu comecei a tremer, ali eu desmontei, ali eu comecei a chorar. Meu menino mais grandinho, mamãe, o que está acontecendo? Aí eu pude explicar. Você lembra daquele documentário que mamãe assistiu dos cachorros assim, assim, assim? Lembro, mamãe? Olha lá, apontei o dedo. Aí ele viu os cachorros. E eu falei, se nós fôssemos um pouquinho mais à frente, ia ser uma carnificina. E sabe qual que é a pior coisa, meus irmãos? Não ia ter ninguém para me socorrer, porque o lugar era deserto. Naquele dia eu aprendi 2 lições. A primeira, nunca mais ir em lugar deserto, principalmente com criança pequena. Segunda lição, assistir documentários de televisão, porque a gente aprende sempre. A informação, ela é valiosa. A informação, ela é rica. Talvez se eu não tivesse tido aquela informação que hoje, como uma cristã que teme a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Bíblia, eu entendo que aquilo ali foi provisão de Deus. Deus, ele pôs no meu caminho uma determinada informação que eu iria precisar dela lá na frente. Foi livramento de Deus, por sabedoria. Porque estava tudo na minha mão, tudo na minha atitude. Dependendo de como eu me comportasse, talvez hoje eu seria uma pessoa morta pela depressão, consumida pela culpa, por ter ido num lugar e aqueles cachorros terem atacado os meus filhos. Talvez meus filhos hoje ou estariam mortos ou estariam cheios de cicatrizes. Meus queridos, eram mais de 10 cachorros ali. E eles estavam prontos para me atacar. Mas porque eu assisti um documentário que alguém diria, é besteira, para que eu vou ver isso? Mas eu assentei na televisão ali ver, aquilo serviu para salvar a nossa vida, provavelmente. Então, naquele dia eu aprendi que quando uma coisa me é apresentada, por que não dar ouvidos? A Bíblia fala que o homem revestido de honraria, mas sem entendimento, é antes como um animal que perece. Ok? Então eu espero que com essa carga de informação e testemunho que eu estou trazendo aqui, você continue lendo comigo esses textos. Eu quero ir com vocês agora, próprio dito, no livro de Jeremias. E eu quero ir lá no capítulo 10 e ler com vocês do versículo 1 até o versículo 16 do livro de Jeremias. É grande, mas isso é Bíblia. E a coisa mais linda, mais gostosa que apareceu na minha vida é estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um manual de vida. A Bíblia, e aqui eu já não falo mais em discurso de uma religião, mas eu falo em discurso de um documento que foi deixado para eu estudá-lo. E quanto mais eu estudo esse livro, mais eu cresço como pessoa, ok? Então eu quero convidar você a ler a tua Bíblia. Depois que a gente terminar esse vídeo aqui, você fechar tudo direitinho e tal, passe a passar 10 minutos por dia lendo a Bíblia. Comece lá do livro de Gênesis e vai até Apocalipse, meu querido. A sua Bíblia, essa que você tem, não importa. Leia essa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos os dias, pare 10 minutos. E estude as escrituras. Depois você mesmo pode falar aqui num comentário, Ana, você tinha razão. Quanto estou chocada de coisas que eu descobri nesse livro fantástico. Porque você vai descobrir que a Bíblia é o melhor de todos os livros. Porque como cristãos, porque aqui eu sei que você é irmão católico, é cristão, você sabe que a Bíblia foi inspirada por Deus. Porque isso é dito nas missas. A Bíblia, a Escritura é inspirada pelo próprio Deus. Ok? Então vamos ler Jeremias. Eu vou ler com calma.
sem estressar, e eu vou simplesmente lê-la. Jeremias capítulo 10, do versículo 1 ao 16 começa. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Gente, o Velho Testamento era Deus falando com os judeus, ok? Porque se você vai ler a Bíblia, você vê que um dia surgiu Abraão. Deus aparece a Abraão e manda ele sair da terra que ele morava para ir para uma nova terra. Abraão, ele teve vários filhos, ele teve um filho chamado Isaque. Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a 12 filhos. Esses 12 filhos futuramente se transformaram nas chamadas 12 tribos de Israel. Mas Abraão, quando ele saiu da terra dele, Deus ele deu para ele mandamentos. Deus ele deu uma série de estatutos para Abraão. Mas antes de chegar em Abraão, Deus pegou Moisés lá atrás. E Moisés recebeu os chamados 10 mandamentos. Então, de geração em geração, de Moisés chegou a Abraão, de Abraão chegou a Jacó, e depois lá na frente chegou a Jesus Cristo. Jesus, filho de Davi. Davi, filho de Abraão, ok? A nível de geração, é toda uma geração que a Bíblia traz para nós, uma estirpe, e Deus veio tratando com esse povo que saiu do deserto, foi saído do Egito, né? E foi trazendo os mandamentos e formou-se um povo. É por isso que no Velho Testamento fala povo de Israel, ó Israel. Por quê? Porque Deus está se referindo a esse povo que ele mesmo libertou da escravidão do Egito, ok? Então ele fala, ouvi a palavra do Senhor, que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Por quê? Porque se ele é o Deus que começou a tratar com aquele povo, e aquele foi o povo com quem Deus começou a tratar na humanidade, ele trouxe a comparação de como viviam os outros povos e como o povo de Israel, que era o povo dele, tinha que viver. Se eu, como cristã, acredito nesse mesmo Deus, que é o Deus de Israel, o Deus dos judeus, então eu tenho que levar em consideração aquele conselho que ele deu para os judeus, eu tenho que levar para mim também. Certo momento, Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse, você consegue contar as estrelas do céu? Abraão disse, não, meu Senhor. Você consegue contar os grãos de areia do mar? Não, meu Senhor. Pois assim será a tua geração, mas tão numerosa quanto as estrelas do céu, tão numerosa quanto os grãos da areia do mar. Então, o que quer dizer? Ele trouxe 2 gerações para Abraão. A geração celestial e a geração da terra, que vai herdar a terra. A geração celestial é a geração que vem a Deus pela fé. É a geração dos gentios. Quer dizer, gentio é aquele que não é judeu. Então, o brasileiro é um gentio, o italiano é um gentio, o americano é um gentio. Qualquer ser humano de qualquer outro povo que não é judeu é comparado a gentio. E os gentios é a geração tão numerosa quanto as estrelas do céu que Deus prometeu para Abraão. E os que são como a areia do mar são a geração dos judeus. Então, todos os judeus de todas as épocas é o povo que vai herdar a terra para sempre. Mas aí você precisa ler a Bíblia para entender isso a fundo, ok? Eu estou deixando o convite para vocês. Eu, como uma gentia, leio a Bíblia e pego o conselho para mim, porque eu também pertenço ao pai Abraão. Amém? Então vamos lá. Não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, uma árvore, obra das mãos do artífice, que é aquele que trabalha a madeira. Com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não se oscile, para que não balance. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti,
ó Rei das nações. Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarse e ouro de Ufaz. Os ídolos são obras de artífice e de mão de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão. Logo há tumulto de águas no céu. E sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há vida, não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula. No tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquela que é não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Então eu li para vocês Deuteronômio, capítulo 5. Eu fui até o versículo 16, poderia ter parado no 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim, Jeremias, do capítulo 10, do 1 a 16, eu li tudo certinho, correto. Agora, olha só, eu estou só lendo Bíblia, eu não estou falando nada. Agora, olha só para vocês verem. Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 10, diz: Deuteronômio é um livro que deixou regra, é um livro de regra, uma escola de vida para o povo judeu e para todo aquele que diz crer em Deus. Deuteronômio, capítulo 5, do 7 ao 10, diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, esse texto ele termina com uma palavra: mandamentos. Mandamentos. Isso aqui não é um conselho. Isso aqui não é uma palavra de afago. Isso é um mandamento. Eu vou ler de novo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, cuidadoso, atencioso, preocupado, que visita a iniquidade, o pecado dos teus pais, dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deus, ele diz que todo aquele que não obedece a ele, o odeia. E a palavra diz que ele os visita, entregando-os à operação do erro.
e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Mandamentos. 1 Coríntios, está lá no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 14. Está escrito só um conselho. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fugi da idolatria. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, está escrito: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Deus, ele simplesmente compara os idólatras aos adúlteros, afeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, ladrões. Deus compara os idólatras aos feiticeiros. E a Bíblia diz que todos esses não herdarão o reino de Deus. Meus queridos, isso aqui é um decreto. É uma afirmação, está escrito na Bíblia, que esse povo não vai herdar o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É a vida eterna, é a salvação que veio através de Jesus Cristo morto na cruz. E o próprio Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão através ou por mim. Ele é o caminho, a estrada. Ele é a verdade. E tudo que ele disse é a verdade. E conclui que caminho e verdade casam no final em vida. Ele diz que só ele é a vida. E que ninguém chega ao Pai, que é o Deus de Jacó, senão através dele. Apocalipse, capítulo 22, versículos 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Porque se no mandamento de Deus diz que nós não podemos fazer imagem de escultura e nem se prostrar diante delas, se a Bíblia diz que só está morte nisso, não tem o fazer o bem em nenhuma delas, adoração a qualquer outra coisa que não seja a Deus é tudo pecado. Por que então que certas pessoas cometem a mentira idolatrando seus ídolos? Eu teria inúmeros textos aqui para continuar a ler com vocês. Entre eles mais um importante. Olha só, Jeremias, capítulo 7, do versículo 16 até o versículo 20. Olha o que está escrito em Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus. E Deus falava muito com Jeremias para admoestar o povo de Israel. Deus, em toda a história do povo de Israel, em toda a caminhada do povo de Israel, Deus usou seus profetas para trazer advertência, para abençoar, para trazer o castigo. Deus sempre avisou o povo através da boca desses profetas. E Jeremias foi um. E aqui chega um momento em que Deus fala para Jeremias uma coisa. No meu título aqui está: a intercessão do profeta, quer dizer, o clamor do profeta pelo povo não salvará o povo rebelde. Deus odeia a pessoa rebelde, Deus odeia o rebelde. E então aqui no capítulo 7, do versículo 16 ao 20 está escrito: Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Jeremias,
Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira, Jeremias. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. E agora, no livro de Jeremias, lá no capítulo 44, versículo 19, em Jeremias também, lá no 44, 18, olha só. Eu vou ler do 44, do 18 ao 19, que a gente vai melhor. Olha só. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para a adorar e oferecermos-lhes libações sem nossos maridos? Esses dois textos de Jeremias, capítulo 44, 18 e 19, se referem a uma tal rainha dos céus. O povo judeu adorava uma rainha dos céus. Eles adoravam a tal rainha dos céus. Esse ídolo, a Bíblia o chama de ídolo, é antigo na Bíblia. Desde sempre, ela foi adorada pelos povos, a rainha dos céus. E eu leio de novo. Deus irado contra esse povo que adorava a rainha dos céus. Jeremias, tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Acaso não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. Arderá e não se apagará. Apocalipse, capítulo 22, do 14 ao 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu termino essa mensagem, essa reflexão. Caro ouvinte, a única coisa que eu quero deixar aqui hoje para terminar é para que você se adore a Rainha do Céu dos nossos dias. Para você que presta culto a estátuas de todos os santos, tome muito cuidado em afirmar a sua crença, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e o preço que você vai pagar pode ser muito caro. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Eu não sei, mas eu observo que muitos católicos estão observando que o mundo está diferente. Faz mais calor, temos tido chuvas violentas, verdadeiros temporais, cidades inteiras ficando escuras do nada, terremotos, o mar recuando em alguns lugares e avançando em outros e destruindo verdadeiros litorais inteiros. Muita violência, muita mentira, muita roubalheira, as escolas cheias de perversão, todo tipo de abominação sexual está lançada no mundo. A gente está vendo muita bagunça, muita dificuldade, tudo é difícil.
Você ir num simples médico parece uma Olimpíada para chegar lá, porque é tão complicado você ser atendido por um especialista. E quando você chega ali, ele não te dá aquilo que você precisa. O mundo está um caos. O mundo está um caos. Mateus capítulo 24, leia depois. O que iria acontecer no final dos tempos? Lucas, capítulo 21, também fala a respeito do que aconteceria no final dos dias, quando os tempos estivessem acabando, quando estivesse chegando o tempo de Deus trazer juízo à terra. Tudo está acontecendo debaixo do nosso olho, do nosso nariz. Está aí para quem quiser ver. Anomalias para tudo quanto é lado. E a Bíblia diz que os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Vai chegar um momento que está lá no livro de Apocalipse, no 6º selo. A Bíblia fala que muitos vão julgar os seus ídolos para os morcegos. Vão julgar fora os seus ídolos e vão declarar: esses meus ídolos não puderam me ajudar. Sabe, tudo que eu disse aqui hoje é Bíblia. Eu não entrei aqui para ofender, mas eu entrei aqui trazendo palavra profética. Não sou Jeremias, não sou profeta Isaías, mas eu estou lendo o que esses homens disseram nas épocas em que eles viveram nessa terra. E creia, se você continuar lendo o livro de Jeremias, Isaías, se você ler o livro de 2 Reis, você vai ver fatalmente aquele povo pereceu, foi levado para o cativeiro pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele entrou e ele devastou as cidades de Israel, acabou com o povo, foram espalhados, matou muita gente, muitos morreram de fome, muitos morreram pela espada, muitos morreram pela peste, pelas feras do campo. E o juízo, meus irmãos, está vindo de novo sobre a terra. Então, eu só trouxe Bíblia. A Bíblia que você tem aí aberta debaixo dos teus olhos está dizendo o que eu acabei de ler. E é a Bíblia católica. Quando a gente diz ser uma coisa, ou a gente observa tudo que aquela coisa está dizendo, ou a gente fecha o olho e simplesmente segue a maré. E quem segue a maré, sem pensar, sem analisar, sem valutar aquilo que está crendo, pode fatalmente pagar um preço muito alto. Hoje talvez eu vou estar ofendendo você, eu sei disso, e te peço que me desculpe por estar talvez te ofendendo, te chamando de idólatra. Talvez você vai dizer: mas eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Você é idólatra. Se você acende uma vela para um santo, para Nossa Senhora, que é a rainha dos céus dos dias de hoje, se você vai numa procissão, se você reza um terço, no qual são 10 Ave Marias e Santa Marias e um Pai Nosso, depois mais 10 Ave Marias e Santa Marias e um Pai Nosso, e faz isso por uma sequência, acho que de 5, e dizer para mim que você não é idólatra? Sinceramente, pare e pensa. Você já prestou atenção no que diz a oração da Ave Maria? Ave Maria, salve, salve a rainha dos céus, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Santa Maria, desculpa que eu não rezo isso, eu não lembro, mas é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Você já prestou atenção na letra dessas orações? Ela começa reconhecendo a Maria, Mãe de Jesus, mas ela termina pedindo a Maria, Mãe de Jesus, para rogar por nós, pecadores. Mas o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. A Bíblia também fala para nós não praticarmos a necromancia. Maria faleceu
A Bíblia não fala dela sendo assunta aos céus. E se tiver esse texto, quero que você me deixe no comentário aonde na Bíblia está escrito que Maria ressuscitou, ou ela nem morreu, foi levada aos céus, assunta aos céus. Jesus foi levado aos céus diante de muitos. Mas Maria não. Maria morreu. Certa vez alguém foi chamar Maria e ela disse: tudo que meu filho disser, tudo que ele falar, tudo que ele ordenar, vocês têm que fazer. E ela mesma reconheceu Jesus como o salvador da alma dela. Ela não pode rogar por você porque ela está morta. Sabe onde está Maria, mãe de Jesus? Aquela que gerou Jesus na terra? Está no céu. Está descansando. O ministério de Maria foi gerar Jesus debaixo de épocas muito difíceis, tempos muito difíceis. Ela teria que ser apedrejada viva por ter gerado um filho sem se casar. José a amou, a protegeu, e Deus apareceu em sonho para os dois, dando a certeza de que o filho que ela esperava era gerado pelo Espírito Santo. E eles fizeram aquilo que Deus pôs no caminho deles. Ela aceitou gerar o filho que Jesus disse que a faria. Mas, meus queridos, esse foi o ministério de Maria. Ela foi um canal de bênçãos para toda a humanidade, trazendo Jesus ao mundo. Jesus precisou nascer. E eu amo a pessoa de Maria. Mas eu amo tanto Maria como eu amo Davi. Eu amo tanto a Maria como eu amo o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Ele é que trouxe o evangelho do Senhor para nós. Como eu amo Pedro, Davi, Abraão, Moisés. Todos os personagens que estão na Bíblia, incluindo Maria, mãe de Jesus. Mas eu amo ela como ela é retratada nas Escrituras, como ela foi usada por Deus nas Escrituras, não há mais e não há menos, eu a respeito. Ela é santa, porque ela é separada, o significado da palavra santo no dicionário é separado, e ela foi separada por Deus na humanidade. E realmente, bendito o fruto do teu ventre, porque o fruto que foi gerado no ventre de Maria foi o Salvador. E ela foi bendita entre as mulheres porque ela foi escolhida por Deus para trazer esse homem, o Salvador, Deus homem na terra. Mas isso não significa que eu preciso orar a ela, idolatrar ela, considerar ela rainha, porque ela não é rainha. Sabe quem é a rainha? A noiva de Cristo. Está lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 16, que fala: a noiva já se ataviou, já se preparou. As bodas estão aí. A noiva, a rainha, é os santos de todas as épocas. Então Maria não é a rainha, mas Maria faz parte da igreja de Cristo. E ela então, junto com todos os santos que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles, pede perdão de seus pecados e obedecem a palavra de Deus, que inclusive é coisas como eu li aqui agora. Obedecem ao pé da letra os mandamentos do Senhor, se tornam rainha com Cristo. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo. Se você lê Isaías, capítulo 61, a Bíblia nos classifica como reis e sacerdotes de Deus. Então, minha querida, meu querido, eu não quero ofender a sua fé, longe de mim. Você nasceu católico, apostólico, não é romano, porque você não nasceu em Roma. Você nasceu talvez no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Maceió. Talvez você nasceu em Portugal, Paris. Talvez você nasceu no estado da Califórnia, lá nos Estados Unidos, em Tóquio, no Japão. Então você não é católico, apostólico, romano. Você é católico, apostólico, como religioso. Você recebeu a doutrina de Roma, talvez por isso você se identifica romano. Mas por favor, não diga que você vai morrer católico, apostólico, romano. Porque se você vai morrer, já começa mal. Porque a palavra de Deus, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em diante,
Tem um momento que o apóstolo Paulo diz: nem todos morreremos, mas ao soar da trombeta de Deus, num abrir e piscar de olhos, seremos arrebatados juntamente com os irmãos que dormiram em Cristo ao encontro com Cristo nos ares. O apóstolo Paulo não acreditava que todos morreriam. Ele morreu porque foi há 2000 anos atrás, mas a Bíblia diz que chegará um dia em que a trombeta de Deus soará e todos aqueles que são de Cristo serão arrebatados da terra ou tirados com força da terra. Passarão por entre as nuvens e encontrarão com Cristo, Jesus Cristo nos ares. E esse dia está chegando. Então eu não posso dizer que eu vou morrer. Porque eu, Ana Paula, eu creio que eu serei arrebatada com Cristo. E eu subirei viva. E eu não verei a morte. Porque a Bíblia diz que nem todos verão a morte. Enoque, o sexto depois de Adão, foi arrebatado, não viu a morte. O profeta Elias subiu num carro de fogo. Então eu não posso começar dizendo, como estúpido, nasci e morrerei em tal situação. Porque eu não sei se eu vou morrer. Porque o viver e o morrer, Deus é quem decide, Deus é quem decreta, é a Deus que vem a decisão. Muitos serão colhidos dessa terra em breve. E aqueles que ficarem vão ter que passar pelo crivo de Deus, pela ira de Deus. Talvez você hoje está já ofendido com as minhas palavras, mas fatalmente talvez você vai entrar num tempo chamado tribulação. E esse evento vai acontecer logo após o chamado arrebatamento da igreja de Cristo. E sabe o que vai acontecer? Se você ficar, você conta daquele dia 3 anos e meio para frente. E dentro desse período, em qualquer momento, você vai ser colocado na parede. E eles vão falar para você comprar e vender nessa terra a partir de hoje, você vai ter que pôr uma marca na sua mão direita ou na sua fronte. Talvez vai ser um microchip, tudo está caminhando para que seja isso, interligado à chamada inteligência artificial que já está sendo estabelecida no mundo inteiro. E se você, minha querida, meu querido, colocar esse chip, digamos assim, essa marca na sua mão direita ou na sua fronte, você nunca mais vai ter a chance da salvação. E você fatalmente, então, vai verdadeiramente morrer. E você vai aparecer de novo lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, quando a Bíblia fala do julgamento do trono branco. E a Bíblia diz que o mar vai dar os seus mortos, o inferno vai dar os seus mortos, a morte vai dar os seus mortos, e todo aquele que não tiver o nome encontrado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. E a Bíblia diz que essa então é a segunda morte, a morte do lago de fogo e enxofre. Então, se eu falo que eu vou morrer, eu contradigo o que o apóstolo Paulo diz. Porque Paulo não chama aqueles da época dele que morreram em Cristo de mortos, mas ele se refere aos santos como aqueles que dormiram em Cristo. Porque a alma deles já está descansando no chamado paraíso de Deus. Não estão sofrendo os tormentos do chamado purgatório ou inferno. Sabe, talvez você vai terminar esse vídeo muito ofendido ou ofendida comigo, porque talvez eu ofendi a sua cultura católica. Mas infelizmente, então, eu preciso te dar essa notícia. Você um dia vai entender quem estava falando a verdade. Se era o que eu li na Bíblia aqui, porque não é eu, Ana Paula, que estou falando a verdade, é o que eu estou lendo na Bíblia, que está sendo dito, que eu considero a verdade das verdades, a excelência da verdade de Deus. Ou a sua cabeça que dizia, eu nasci católico, apostólico romano, e vou morrer católico, apostólico romano. A religião católica, ela prega tudo que Deus proíbe. Ela prega adoração aos mortos, aos ídolos. Práticas que são abomináveis a Deus. A tua própria Bíblia está dizendo isso. Porém, se você ficar no período chamado tribulação,
e eles colocarem você na parede e dizer, se você não pôr a marca, você não vai nem comprar nem vender. E se você bater o pé e dizer, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso, você vai cair no livro de Apocalipse, versículo 12, que diz, Apocalipse, versículo 12, a partir do Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 17, está escrito, irou-se o dragão, o Satanás, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Na tribulação terá um povo que guardam os mandamentos de Deus, que finalmente passarão a guardar os mandamentos de Deus. Entre eles, não farás para ti imagem de escultura, não te prostrarás diante de nenhum ídolo. E tem o testemunho de Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Finalmente, esse povo, lá no versículo 7 de Apocalipse 13, passará pela seguinte situação. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E esses santos também vão aparecer no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Eu, João, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome. E esse povo, esses santos depois vão voltar a aparecer lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eu, João, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Foram ressuscitados ali. Eu falo com muito amor pela tua alma, porque eu recebi de Deus a salvação na minha alma, uma vez que eu creio na palavra, e é só por isso que eu acredito na salvação que eu recebi. E junto com a salvação que Deus me deu, eu recebi também um amor pelas almas, e seria um grande egoísmo da minha parte guardar essa sabedoria da palavra só para mim. Eu sei que muitos vão se ofender, mas quem sabe você é daqueles que não se ofenderá e vai passar a refletir no que está escrito aqui nesse estudo. Eu te convido em nome de Jesus Cristo a prostrar-se de joelhos agora diante de Deus, de levantar tuas mãos e dizer, Senhor, me perdoe por todos os meus pecados. Cada mentira que eu disse, que eu pensei, que eu pratiquei, que eu insinuei, me perdoe, meu Senhor, por cada vez que eu pequei contra Ti, ainda na minha inconsciência, ainda que seja na minha ignorância. Me perdoe, meu Deus, a minha falta de sabedoria, me perdoe a minha resistência e dificuldade, mas entre Jesus no meu coração. Porque Jesus no livro de Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta do seu coração, eu, Jesus, entrarei dentro do teu coração e cearei contigo e tu comigo. E sabe qual é a ceia que Jesus traz para nós? A Bíblia, a palavra de Deus. Finalmente, aquele que abre o coração para Cristo, com toda sinceridade e humildade, passa a receber entendimento na leitura da palavra, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende nada. E sai como pior quando entrou, mais tolo do que quando entrou. Porque a Escritura, a palavra de Deus, ela só é entendida para quem
por quem tem o Espírito Santo de Deus. O selo de Deus em nós é o Espírito Santo. E é Ele quem convence o homem do pecado e do juízo e do entendimento. Então, minha querida, peça perdão dos seus pecados, de todo o seu coração, e o próprio Espírito Santo vai te mostrar aquilo que você precisa consertar. E você vai receber o perdão de Deus. E ali então Ele vai te guiar a aprender, a entender a palavra, a Bíblia. Ezequiel capítulo 34 conta do pastor e das ovelhas. E sabe quem é o pastor? O bom pastor? Jesus. Você já ouviu tantas vezes falar da 100ª ovelha, a ovelha perdida, que Jesus saiu para procurar. Pois é, Ezequiel capítulo 34 completa tão profundamente essa parábola de Jesus, do pastor e das ovelhas, da ovelha perdida. Ele diz que Ele mesmo vai buscar a ferida, a fraca, a abandonada, a perdida. E Ele mesmo vai curar cada uma delas e vai dar alimento, colocará ela em pastos verdejantes. Eu sou uma ovelha que estava perdida. E Ele me buscou do mundo e me colocou em pastos verdejantes. E é com muito respeito à tua vida que eu trago essa palavra. Para exortar você enquanto é tempo, porque o Senhor tá para levar embora esse povo que o vai aceitar único, exclusivamente como Senhor e Salvador da vida dele. Amém? E eu poderia falar muito mais aqui, mas o meu tempo não me permite. Está dando meio-dia. Eu preciso cozinhar o almoço ao meu marido que vem do trabalho. Mas minha querida e meu querido, ouça a palavra que foi dada aqui hoje. Preste atenção. E te renda diante de Deus, não diante do vídeo, não diante do canal, não diante de que sabe lá o quê. O Senhor veio trazer liberdade, não religião. Jesus, Ele não veio trazer uma religião que te amarra a doutrinas. Aqui fala até para você que talvez não é católico, mas está preso a doutrinas da tua igreja. Jesus veio para libertar os cativos, trazer vida aonde não tinha vida. E Ele está voltando com tanto amor para levar aquele povo que acreditará na palavra dEle. Amém? Então eu vos saúdo, eu vos deixo uma paz que a Bíblia chama de Shalom, que se traduz como uma paz que excede todo o entendimento da carne. É onde você está passando momentos de angústia profundamente complicados e você sente uma paz que não tem explicação. Essa paz é a presença do Espírito Santo dentro de você. Deixa o Espírito Santo entrar no teu coração e selar a tua vida. Deixa Ele cuidar de você. Ceda. Não vá mais pela força do teu próprio braço, mas entregue a tua vida ao Senhor. Diga, Senhor, eu não dou conta sozinho, eu preciso que o Senhor me guie. E Ele vai te guiar. E Ele vai te abençoar. Ele vai te encher de graça, de força e de coragem, de alegria. Ele vai consolar, Ele vai curar você, a tua alma. E para terminar, Ele vai te levar para a vida, para um lugar que é vida, é júbilo, plenitude e alegria eterna. Creia em Deus, creia em Deus. Não queira pagar com teu sangue, não queira pagar para ver, porque o tempo está chegando ao final. Está muito perto. Está muito perto. O rebuliço que vai acontecer nessa terra está chegando. E quando alguém ficar nesse rebuliço, não vai ter para onde correr. Vai ser muito duro. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne vai escaparia. Mas a maioria vai perecer na morte. Eu não gostaria de morrer naqueles dias dizendo, eu sou católico, apostólico, romano, nasci assim, vou morrer assim. Mas eu gostaria, se eu tivesse que morrer dizendo, eu creio na palavra do meu Deus, do Deus Todo-Poderoso. E se eu tiver que morrer por essa palavra, eu assim então o farei. Amém? Mas o Senhor é o Deus da vida. E a chamada foi dada. O trem que vai levar o povo a salvo do que está vindo desse mundo, as trevas que vão cobrir o juízo de Deus que está vindo, o trem está parado na estação de portas abertas, agora é o tempo de entrar lá dentro e ficar quietinho, esperando para subir. Eu espero que você aceite esse doce e glorioso convite no dia de hoje, amém? E assim,
O canal está aí aberto, disponível, temos vários estudos da Palavra de Deus. Estude conosco, aprenda conosco, abra teu coração, o Senhor é contigo. E seja muito bem-vindo à vida verdadeira, à vida eterna. Amém, amém e amém.